luz para o meu caminho é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Abra a santa palavra de Deus aí, no livro de 1 Samuel 8, por favor. 1 Samuel 8. Igreja, nós estamos aqui hoje porque Deus nos escolheu. A Bíblia fala que ninguém vem à igreja se o Pai não nos enviar. Quem enviou eu, a senhora, o senhor, foi Deus. Agora o que acontece? Nós somos escolhidos e nós temos que valorizar muito, porque existem pessoas hoje que elas se encontram na sarjeta, que elas se encontram nas garras do mal, mas foi uma decisão que ela tomou errada. Deus escolheu ela, mas devido às suas decisões, hoje ela está sofrendo, hoje ela está gemendo. E nós vamos ver esse exemplo na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel 8, no versículo 6, a Bíblia fala bem assim, ó: porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Dá uma paradinha aí para nós entendermos aqui. O povo, eles pediram um rei. Samuel, na sua velhice, e os seus filhos não tinham condições de reinar no lugar de Samuel. Espiritualmente falando, os filhos de Samuel não tinham condições de reinar sobre o povo. Então a Bíblia fala que o povo, eles começaram a clamar pedindo um rei. Assim como as demais nações têm rei, então nós queremos um rei. Só que isso aí não agradou Samuel, e isso aí não agradou a Deus. E Deus falou aqui: ô Samuel, atende o povo. Só que esse povo, eles estão me rejeitando. Eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão me rejeitando. Então faça isso. Agora você imagina, se a pessoa ela rejeita a Deus, qual o fim de uma pessoa que rejeita a Deus? É triste. Então assim o povo eles fizeram. E quantas são as pessoas que têm rejeitado a Deus? E esse povo aqui, Deus tinha tirado eles da lama, do pó, da sarjeta, da humilhação. Eles eram escravos, e Deus libertou o povo, Deus dando do bom e do melhor para o povo. E o povo, eles rejeitaram a Deus. E há muitas pessoas assim, que um dia estavam muito bem com Deus, mas abandonaram, rejeitaram. E todas as pessoas que rejeitam a Deus pagam o preço. Deus quer perder alguém? Não, Deus não quer perder ninguém. A prova que Deus não quer perder ninguém, eu vou te mostrar aqui. Não sai daí desse livro não, continua aí, tá? Em Samuel, continua aí. Mas abra aí no livro de João. Continua em Samuel aí, não sai daí não, mas abra aí no livro de João, por gentileza. João 17, 12. E nós vamos voltar lá no livro de Samuel novamente. Deus não quer perder ninguém. Deus, ele quer que todos alcancem a salvação, que todos sejam abençoados aqui na terra, no seu período aqui na terra, e acima de tudo a salvação. O Senhor Jesus, ele veio nessa missão
de pregar a palavra e não perder ninguém. Olha aqui no livro de João 17, no versículo 12. João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quem foi esse filho da perdição aqui? O Judas. O Judas foi o filho da perdição, para que se cumprisse. Então, o Judas, ele comeu na mesa com o Senhor Jesus. Comeu ou não comeu? O Judas, ele viu o Senhor Jesus operando grandes milagres. O Judas, ele ouviu palavra de salvação da parte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pregando, o Judas ouviu falar da salvação? Ouviu falar da salvação. O Judas participou da Santa Ceia? Participou da Santa Ceia. O Judas, ele era o tesoureiro. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus aqui, orando, que aqui no título fala a oração sacerdotal de Jesus, a Bíblia fala que o Senhor Jesus estava orando, conversando com Deus, e ele falou: todos que o Senhor me entregou eu cuidei com amor, eu preguei a palavra, eles não se perderam, exceto o filho da perdição. Então qual o prazer do Senhor Jesus? O prazer do Senhor Jesus, que nenhum se perda. O prazer do Senhor Jesus, que todos alcançam a salvação. Mas depende do Senhor Jesus? Não. Depende da pessoa. Porque pode muito bem o pregador, que seja um bispo, que seja um apóstolo, que seja um pastor, que seja o padre, que seja o diácono, que seja o fulano, se perder, pode, se não valorizar esse Deus. Porque Judas, ele fazia parte dos 12. Pode muito bem no nosso meio aqui, uns alcançar a salvação e outros não. Porque se a pessoa se perder nessa caminhada, se ela se perder no meio do caminho, aí ela vai para o inferno. Mas se ela permanecer até o fim, então essa pessoa, ela vai entrar no céu. O Senhor Jesus falou: exceto o filho da perdição, mas os que o Senhor me entregou, eu cuidei deles. Então nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Isso aqui é o cuidado de Deus com a igreja. E Deus enviou as senhoras e os senhores aqui para ouvir essa palavra. E Deus não quer que a senhora se perca, que o senhor se perca, que o bispo se perca, que a pastora se perca, que as obreiras e os obreiros se percam no meio do caminho. Porque há muitas pessoas se perderam. Há muitas pessoas que um dia estavam buscando a Deus, estavam no nosso meio, estavam muito bem, mas elas pararam. Elas deram ouvido mais o maligno, a vontade da sua carne, e hoje elas se encontram na sarjeta. Então luta dia após dia para você não se perder, porque o problema não é o início, igreja, não é o início. Iniciar, às vezes a pessoa consegue iniciar com Deus, mas às vezes no meio do caminho ela se perde, igreja. Então, já que nós iniciamos e hoje somos conhecedores da verdade, nós temos que dia após dia colocar o pingo no i. Meu pai falava assim: se você não colocar o pingo aqui, não é um i. Antigamente eles falavam assim, era ou não era? Então, é a pessoa se consertar, é a pessoa ver aonde ela precisa mudar, é a pessoa ela examinar a sua vida. Aqui eu estou caindo na fé, aqui eu estou desanimando, aqui eu dei mole mesmo pro diabo, aqui eu fiz a minha própria vontade. Então eu tenho que me cuidar para mim não se desviar do caminho, para mim não se perder nessa minha caminhada, porque muitos se perderam, muitos estão se perdendo, muitos estão se esfriando no dia a dia, e Deus, Ele quer uma igreja avivada. Aí volta lá no livro de Samuel, volta lá, isso aqui é só para as senhoras e os senhores entenderem que o Senhor Jesus não quer perder ninguém. Então volta lá, por gentileza, no livro de Samuel, que nós estamos meditando, o versículo 6 e o versículo 7. Vamos meditar aqui o versículo 8. 1 Samuel 8, no versículo 8. Segundo
todas as obras que fez, desde o dia que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faço a ti. Então o Senhor falando com Samuel: eles me abandonaram, eles me trocaram por outros deuses. Não foi eu que abandonei, eles me abandonaram. É por isso que hoje eles estão clamando um novo rei. Então qual era o prazer de Deus aqui? Deus esperando da parte do povo que o tempo todo o povo clamar por ele. Meu Deus, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é a razão do meu viver. Deus esperando o povo. Eu agradeço o Senhor que o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos tirou da lama. É isso que Deus, Ele quer que a pessoa agradeça. Meu Deus, eu agradeço que o Senhor me tirou do mundo, o Senhor me libertou dos vícios, o Senhor me libertou da idolatria, o Senhor me libertou da prostituição, da cachaça, das drogas, o Senhor libertou a minha carne. Meu Deus, eu agradeço, o Senhor é o meu rei. Mas muitos, dia após dia, abandonando o Pai. Muitos estão assim, viraram as costas para o Pai, e hoje está adorando outros deuses, que muitas das vezes o Deus da pessoa é o dinheiro. Até parece que num dia que fechar os olhos vai levar tudo, até parece que vai levar alguma coisa. Mas nós temos que prosperar aqui, nós temos que ter o melhor, sim, mas não fazer do dinheiro nosso Deus, não fazer do marido nosso Deus, não fazer da esposa o nosso Deus. Se meus filhos, se acontecer algum problema com meu filho, eu vou abandonar Deus. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu vou abandonar Deus. Então significa que essa pessoa é o seu Deus. Então eles abandonaram a Deus, e Deus estava triste. A Bíblia fala aqui, que eu vou resumir, tá? 1 Samuel 8, e nós vamos ler agora o versículo 16. Mas só para as senhoras e os senhores entenderem aqui o que aconteceu, tudo isso. 8,16 diz assim, também tomaram os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizia o vosso rebanho, dizimará o vosso rebanho, e vós serei o quê? Por servos. Igreja, Samuel falou, não tem problema. Deus falou assim, nós vamos levantar um novo rei. Agora explica para o povo que eles vão comer na mão desse rei. Explica para o povo que eles vão passar a ser servo desse rei, e esse rei é que vai mandar na vida deles. Já que eles me rejeitaram, eles não querem que eu cuido deles, está clamando aí pelo homem, então que o homem cuide deles. Agora deixa eu fazer uma pergunta: entre Deus e o homem cuidando da sua vida, se Deus assim, minha filha, meu filho, é uma escolha, Deus ou o homem, depende de você. E aí, qual seria a sua resposta? Deus ou o homem? Um rei, um homem, ou o presidente da república, ou Deus? Deus, porque Deus não falha. Então, não tem problema, só que vai ser assim. Os homens agora, eles vão ser servos. Quer dizer, em outras palavras, eles voltaram atrás. Antes, eles eram o que mesmo? Escravo. Agora eles voltam a ser escravos novamente do homem. E não existe pessoas assim hoje, que antes eram escravos do diabo e abandonou a Deus, e hoje está ela lá novamente na escravidão? Existe ou não existe pessoas assim? Existe. Então nós temos que vigiar para nós não perder no meio do caminho, porque eles se perderam. E até o rei
que Deus escolheu, que foi o Saul aqui, ele também se perdeu no meio do caminho. Porque o homem está sujeito à perdição, à falha. Quer ver um exemplo? 1 Samuel 10. Abra aí por gentileza. No versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Então essa unção aqui que Samuel recebeu foi da parte de quem? De Deus. Ele recebeu aqui a unção de príncipe da parte de Deus para cuidar de Israel. Israel não estava pedindo um novo rei? Então ele recebeu aqui a unção. O Saul recebeu a unção. Aí o que acontece? O que ele tinha que fazer com essa unção aqui? Valorizar. O que eu tenho que fazer com a unção que eu recebi para me pregar a palavra de Deus? Valorizar ela. O que o senhor tem que fazer com a unção que a senhora recebeu da parte de Deus para cuidar da tua vida espiritual e da sua salvação? Valorizar ela, não abrir mão. Valorizar essa unção. Você tem a unção de Deus. A senhora, o senhor tem a unção de Deus. Nós temos que valorizar ela. Então ele recebeu a unção. Aí, olha o que a Bíblia fala aqui, que ele recebeu a unção. Lê o versículo 6. 1 Samuel 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e o profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela se torna um novo homem. Vou dar um exemplo. Antes de eu receber o Espírito de Deus, eu era uma pessoa. Para preencher o vazio, eu ia para o bar beber, jogar sinuca, eu ia para as festas, porque eu era uma pessoa ali. Quando eu vim para a igreja, eu aceitei o Senhor Jesus, me batizei nas águas, eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma nova criatura. A senhora, o senhor, a mesma coisa. Você se tornou um novo homem, uma nova mulher. Mas o que nós temos que fazer com essa unção, com o Espírito Santo que nós recebemos? Valorizar, para nós não perder ele. Porque hoje nós somos o quê? Uma nova criatura. Então, quando ele recebeu a unção com o azeite, e aí ele recebeu o Espírito Santo, então o Saul se tornou um novo homem. Não foi o que o Senhor Jesus falou com Nicodemos? É necessário você nascer da água, nascer do Espírito, nascer de novo, uma nova pessoa. Antes do Senhor Jesus é uma coisa, com o Senhor Jesus é outra. Aí tem pessoas que ela abre mão de tudo que ela recebeu e volta para a escravidão. Aí diz aqui, no versículo 7, quando estes sinais te sucederem, faz a ocasião de pedir, porque Deus é contigo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então Deus passa a ser com a pessoa. Você quer Deus contigo? Eu também quero. Então ele recebeu o Espírito Santo, ele se tornou uma nova criatura, e Samuel, o homem de Deus, o profeta, chamou o Saul e falou assim: Saul, a partir de hoje Deus é contigo. É a diferença quando a pessoa ela carrega os demônios com ela. Tem pessoas que o maligno é com a pessoa, mas quando ela recebe o Espírito Santo, Deus passa a ser com ela. Então nós temos que desejar o Espírito Santo ardentemente no nosso coração. Aí diz aqui no próximo versículo, versículo 8: tu, porém, descerás adiante de mim. Aonde, igreja? A Gigal. E eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas.
7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás o quê? Então quem estava dando a direção aqui para o Saul era Deus através de Samuel, o profeta. Então quer dizer, ele recebeu aqui uma direção, o que ele deveria fazer. E todos os dias nós recebemos da parte de Deus direção, o que nós devemos fazer com a nossa vida? Sim, mas é todas as pessoas, quando elas recebem uma direção de Deus, é todas que obedecem? Não, tem pessoas que ela recebe a direção de Deus e ela valoriza. E tem pessoas que ela recebe a direção de Deus e ela rejeita, ela abre mão. Então, igreja, Samuel deu a direção para ele. E ele, sim senhor. Quantas pessoas ela ouve a palavra e ela fala, sim senhor, meu Deus, eu vou obedecer. Mas quando pensa que não, ela está muito difícil. Se for para mim alcançar as bênçãos de Deus, se for para mim alcançar a minha salvação, obedecendo, abrindo mão, sacrificando o meu próprio querer, eu não consigo, é muito difícil obedecer a Deus. E muitas pessoas se perdem no meio do caminho. A vontade de Deus é que todas as pessoas permanecem com Ele. Assim é um pai de família, assim é uma mãe de família. O prazer de uma mãe de família, de um pai de família, é que todos os filhos obedeçam. Mas você já viu que na família sempre tem aqueles rebeldes? Tem ou não tem? Tem aquele que dá dor de cabeça, tem aquela filha que dá dor de cabeça. E o pai e a mãe olham assim para aquela pessoa que obedece, aqueles filhos. Olha a diferença de fulano. Nem parece que é irmã, nem parece que assim como eu eduquei o fulano, eu eduquei também o ciclano. Nem parece que não é a mesma educação. Pessoa não obedece. Então o que Deus quer da igreja é obediência. Ele recebeu aqui o Espírito de Deus e o homem de Deus falou, Deus é contigo. Mas por quê? Porque ele recebeu o Espírito de Deus. Então a parte dela aqui era continuar com Deus. Aí diz aqui, ó, nós estamos resumindo. Vamos ler o 10, versículo 23. 1 Samuel 10, 23. Olha o que a palavra de Deus aqui diz no 10, 23, ó. Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto e o sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo: o direi do reino. Escreveu no livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Então Samuel perante todo o povo, e ali o Saul, a Bíblia fala que era um homem de boa aparência, e a Bíblia fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo, que a Bíblia fala que ele recebeu o Espírito Santo, não fala? E a Bíblia fala que o homem de Deus, o Samuel, chamou o povo e falou bem assim: o Senhor escolheu Saul para ser o rei. Agora deixa eu fazer uma pergunta: quem escolheu Saul para ser rei? Deus escolheu ele, o Senhor. Agora, o que significa isso? Que Deus me escolheu? Que Deus te escolheu? E nós temos que valorizar muito, igreja. No meio de quantas pessoas aqui, entre os seus familiares, Deus te escolheu, Deus me escolheu. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós somos escolhidos de Deus, igreja. Nós temos que valorizar muito isso. Existem pessoas agora perdidas lá, igreja. Existem pessoas agora na sarjeta. Está lá agora entre a vida e a morte no hospital. E Deus nos escolheu para nós estar aqui na casa dele, louvando e buscando a ele. Nós temos que valorizar a igreja.
Quantos dos meus amigos já morreram lá nos vícios e Deus me escolheu, eu tenho que valorizar. Então nós temos, Pai, obrigado, o privilégio. No meio de todo o povo de Israel, Deus olhou assim e falou bem assim: esse aqui é o Saul, esse aqui que é o novo rei. Aí o homem de Deus falou assim: o Senhor escolheu ele. E aí todo o povo, eles gritaram: novo rei, viva o rei! Quer dizer, o povo ali gritando, e ali ele recebeu a unção de rei, e assinaram os livros ali, e o novo rei, pronto, novo rei. O que ele tinha que fazer agora? Ele tinha que valorizar. Mas aí o que ele fez depois? Abriu mão de tudo. Quanto não são as pessoas? Tem pessoas que ela já recebeu cura de câncer. Ela estava com câncer em cima de uma cama entre a vida e a morte. Através das orações, Deus visitou essa pessoa, curou ela, e hoje ela já não está mais no nosso meio. Ela voltou novamente para o mundo. Tem pessoas assim, que já foi livre, já recebeu livramentos, libertações, já recebeu bênçãos e mais bênçãos de Deus, e abandonaram. Existem pessoas assim. Então ele recebeu, ele tinha que valorizar. Mas sabe o que aconteceu? No meio do caminho ele se perdeu. Olha a perdição dele aqui, ó. 1 Samuel 15, abra aí por favor. Ele passou a reinar, ele tinha que todos os dias agradecer a Deus. 1 Samuel 15, versículo 19. Olha o que diz aqui, ó. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Samuel aproximou do rei aqui, Saul, e falou assim: você desobedeceu a Deus. E ele falou assim: pelo contrário, eu sou uma pessoa fiel a Deus. É aquela pessoa ignorante, é aquela pessoa orgulhosa, é aquela pessoa que dia após dia ela está se afundando, mas ela não aceita um conselho de uma mulher de Deus, não aceita um conselho de um homem de Deus. A pessoa dia após dia está ali se perdendo. A pessoa de Deus, ela olha assim e fala assim: meu Deus, se fulano não mudar, fulano vai sofrer, viu? Aí a pessoa chama o fulano e fala assim: ó, isso que você fez foi errado, você não deveria ter feito assim. E aí quando ela recebe aquele conselho, ela acha ruim com o homem de Deus, ela acha ruim com a mulher de Deus. O Samuel deu o conselho que ele errou, que ele pecou, que ele não deveria ter feito o que ele fez, que ele pegou ali os bois, pegou ali o melhor naquela batalha onde Deus falou: mata tudo, destrói Amaleque. E ele foi lá e pegou o despojo e pegou o melhor. E o homem de Deus falou: você errou, você errou. E ele falou: eu não errei. É aquela pessoa que já conseguiu tudo, ela está muito bem e ela pensa assim: eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais de conselho de um homem de Deus, eu não preciso mais de conselho de ninguém. Coitado, mais cedo ou mais tarde sofre, ou não? Sofre. E ele sofreu, e ele pagou o preço. Olha o versículo 22, ó. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ele falou bem assim, ó: você desobedeceu. Ele falou: eu não, eu obedeci. Aí Samuel falou: mas vem cá, aí um barulho aí, uns carneiros aí. Era para ele destruir tudo, os inimigos, destruir tudo.
Aí ele guardou ali os carneiros dos inimigos, os bois, a gordura. E ele falou, não, isso aqui é para o sacrifício, é para nós apresentar ao Senhor. E o Senhor, não, mas o Senhor mandou destruir tudo. Ele desobedeceu. E quantas das vezes Deus fala assim, minha filha faz assim, e a pessoa vai lá e desobedece. Meu filho faz assim, e a pessoa vai lá e desobedece. E aqui o Samuel falou, não é melhor obedecer do que sacrificar? O que Deus quer da igreja é o quê? Que a igreja obedeça a Ele. Às vezes tem pessoa que ela paga um sacrifício de joelho, subindo uma escada de 300 degraus. E ali ela sobe ali, aquela escada ali, pagando um sacrifício ali. Aí quando desce da escada, vai trair o marido, vai trair a esposa, vai roubar, vai mentir, é infiel. O que adianta? Ah não, eu estou pagando sacrifício. Então Deus quer da igreja o quê? Que a igreja obedeça a Ele. Ele pensou o quê? Deus vai me perdoar. Deus não perdoou ele não. Olha o que diz aqui, ó. 1 Samuel 26. Eu estou resumindo para as senhoras e os senhores entenderem que certa vez Samuel aproximou dele e Samuel falou, não, você desobedeceu. Você recebeu a unção de rei, foi Deus que te abençoou. Você foi escolhido, mas você desobedeceu. Você sabe o que Deus mandou Samuel falar para ele? Deus já escolheu outro e vai colocar no seu lugar. Por causa da sua desobediência, você se perdeu no meio do caminho, então Deus escolheu outro e vai colocar no seu lugar. O que Deus quer nos dizer com isso? Se eu desobedecer a Deus, se a senhora ou o senhor desobedece a Deus, se a pessoa não é humilde para reconhecer e pedir perdão e se consertar, o que Deus faz? Coloca o outro no nosso lugar. Às vezes tem pessoas que pensam, ah não, eu estou na igreja e para a igreja, para Deus, eu sou uma pessoa tão importante. Se eu sair da igreja, se eu abandonar a fé, a igreja acaba. Às vezes tem pastor, tem bispo que pensa assim, se eu sair do altar e eu parar de pregar a palavra de Deus, naquela cidade, naquele local, a igreja acaba. Acaba nada. Deus coloca outra pessoa melhor. Se um obreiro, uma obreira fala, vou sair da igreja e isso e aquilo, aí Deus converte lá o macumbeiro e coloca de obreiro na igreja, batiza com o Espírito Santo. Assim é o pastor, assim é a pastora, assim é o membro da igreja. É ou não é? Deus falou bem assim, através de Samuel. Deus já escolheu o outro, já está tudo certo. E ele é melhor do que você, tá? Ainda deu na testa dele, ele é melhor do que você. Mas por quê que ele é melhor? Porque andando com o Senhor. Aí diz aqui, ó, 1 Samuel 15, no versículo 26. Aí diz assim, ó, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre quem? Ué, mas Deus rejeitou aqui o rei que ele mesmo escolheu? Rejeitou a igreja? Mas por que Deus rejeitou aqui o rei que ele mesmo escolheu? Porque esse rei, ele desobedeceu a quem? A Deus. Deus era contigo. Ele era. Existem pessoas assim, que Deus era com ela. Só que hoje Deus não é com ela. Mas por que Deus não é com ela? Porque Deus não ama ela? Não, Deus ama. Por causa da rebeldia. Ela não quer abrir mão da vida errada. Não, Deus não é com ela. Ah, mas ela está dentro da igreja, mas Deus não é com ela. Mesmo ela dentro da igreja. Porque ela só faz as suas vontades, ela não faz a de Deus. Deus não é com ela. Deus passa a ser com a pessoa quando a pessoa passa a obedecer. Diga graças a Deus. Deus está procurando nessa igreja pessoas convertidas, pessoas de Deus, porque Ele tem bênçãos preparadas. Ele vai tirar das mãos daquele que está na desobediência e vai entregar para aquele que está obedecendo a Ele. Ele tira da mão do incrédulo e dá para a pessoa que é fiel. Está procurando pessoas verdadeiras. A Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores. Não se desvia no meio do caminho. Ainda que de repente passa na sua mente assim, eu vou me desviar, eu vou abandonar a Deus, eu vou abandonar a igreja, eu vou voltar para a amante que eu tinha antes, eu vou voltar para os vícios, eu vou sair da presença desse Deus. Cuidado, porque isso aí é os demônios. O diabo luta todos os dias para nós não alcançarmos nossa salvação.
Agora, para finalizar, 1 Samuel 28. Vamos ler aí o versículo 5, para nós entendermos o que aconteceu com ele. E há muitas pessoas hoje nessa situação. 28:5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Igreja, quando a pessoa está mal com Deus, ela tem medo do inimigo, ela tem medo do diabo. Você sabia que esse mesmo Saul aqui que estava com medo quando viu os filisteus aqui, o acampamento, esse mesmo Saul aqui venceu vários inimigos? Mas por que ele aqui estava com medo? Porque Deus não era com ele, o Espírito Santo saiu dele. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa medrosa, ela tem medo dos inimigos, ela tem medo de macumbaria, ela tem medo de feitiçaria, ela tem medo dos demônios. Mas uma pessoa com Deus, ela não tem medo não. Pessoa com Deus, ela fala assim, ó, pode vir quente que eu estou fervendo na fé, para te queimar, Satanás. Aí diz aqui, ó, no versículo 6, consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Deus era com ele? Deus não era com ele. Mas ele não consultou a Deus aqui? Consultou. E mas por que Deus não respondeu ele? Porque ele estava na desobediência. Quando as pessoas, ela quer a resposta de Deus, mas ela não muda, ela não se converte. Ela quer as bênçãos de Deus, ela quer a resposta de Deus, mas ela não faz a parte dela não. Deus manda ela abrir mão daquilo que não agrada a ele. A pessoa não abre mão, mas na hora que a pessoa, ela está sofrendo, ela lembra de quem? Ela lembra do Deus, o mesmo Deus que mandou ela mudar. Ou não existe pessoas assim? Na hora que do arroxo aqui, ele lembrou de Deus, mas na hora que o homem de Deus procurou ele, falou, você errou, você não deveria ter pegado esses rebanhos não. Ele falou, eu não errei. Mas na hora que estava sofrendo aqui, oh Deus, me ajuda Deus. E Deus não ajudou ele não. Aí diz aqui para finalizar, o 7 e o 8 para nós fechar a mensagem. Então disse Saul aos seus servos, apontai em mim uma mulher que seja o médio, para que me encontre com ela. E as consulto, disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Gedom, que é o médio. Saul disfarçou, se vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse, peço-te que me adivinhas pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Existem pessoas assim. Ela está na igreja, que seja igreja mundial do poder de Deus, que seja Assembleia de Deus, que seja uma igreja que prega aí a palavra de Deus. Está ela dentro da igreja. Aí o pregador fala assim, se batiza nas águas. Ela, não vou me batizar não. Seja dizimista, também não vou não. Abandona esse pecado aqui e tal, também não vou não. Para de praticar isso. Não, vou continuar praticando. Abandona a pornografia. Não, vou continuar na pornografia. Aí a pessoa ouve a palavra que ela tem que abandonar, que ela tem que se converter. Tudo bem, a pessoa não abandona. Mas ela está dentro da igreja. Ela está ali, eu te amo, eu te adoro. Vou fazer minhas campanhas, vou buscar a resposta e tal, buscando e tal. Aí comigo não acontece nada na vida da pessoa. Aí a pessoa sabe de uma coisa? Deus não é comigo, não está acontecendo nada. Eu vou procurar um terreiro de macumba. Ele procurou aqui uma feiticeira. Mas um homem que recebeu o Espírito Santo procurou uma feiticeira. Ele perdeu o Espírito Santo. Ele abandonou Deus. Aí ele procurou aqui uma feiticeira. Já que Deus não está me ajudando, deixa eu procurar uma feiticeira. Mas não é porque Deus não quer ajudar não, é porque a pessoa, ela não aceitou Deus, ela não se converteu, aí procurou a feiticeira, aí a vida dela mudou, não mudou? O fim que ele mesmo pegou uma espada e ele travou na barriga dele e suicidou. Mas era para ele terminar assim? O fim seria assim se ele permanecesse com Deus? Não. Agora, se eu, a senhora, o senhor, nós pegarmos esse exemplo aqui, tanto o exemplo bom, que ele recebeu o Espírito Santo, colocar em prática, pegar o exemplo péssimo aqui
e abrir mão, nós vamos alcançar de Deus as bênçãos e, acima de tudo, nós vamos entrar no céu. Glorifica a Deus em nome de Jesus. Fique em pé aqui, Dona Graça. Ó, prova que Dona Graça enfrentou na pandemia. Ela tinha uma causa na justiça e muitos anos, e ela sempre fazendo as campanhas, e no período da pandemia a senhora ganhou a causa. Ganhei a causa, graças a Deus. E interessante que a Bíblia fala da multiplicação dos pães e do peixe. Todo mundo foi um valor, mas o da senhora veio mais. Veio mais, e eu, graças a Deus, paguei todas as contas que eu devia. E agora Deus me deu outro emprego na pandemia também, ó. Tô com 2 empregos. E na pandemia ela ganhou a causa na justiça. Na pandemia Deus abriu outra porta de emprego. E na pandemia ela foi curada do coronavírus. Fui mesmo, glória a Deus. Amém, glorifica a Deus, igreja. Na pandemia, nos momentos mais difíceis, Deus proverá. Domingo, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Domingo vai ser muito forte. O grande domingo do encontro com Deus, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida, às 8 horas da manhã e às 7:30 da noite. E Deus vai fazer tantas maravilhas na sua vida que não vai ter tempo para contar. Venha receber o fortalecimento espiritual para a sua vida. Católicos, espíritas, evangélicos, tendo ou não religião, você é o nosso convidado. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Aguenta chorar o que eu chorei.